E aí, milhares de seguidores? Vida longa e próspera. Por que você está gritando, Mora Júnior? Tô com medo do microfone não captar o som. O microfone é bom. Como vocês já sabem, olhando essas duas figuras, vocês já imaginam que está rolando um papo da garça. E qual é o assunto de hoje, Mora Júnior? Estar pronto. Estar pronto. Preparação. Você estratégia. Perfeitamente. Você tem alguma história para falar pra gente sobre isso? Eu tava vendo um documentário curto na web. E no documentário trouxe uma frase sobre um personagem da história, Alexandre, da Macedônia. Alexandre o Grande? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. E uma frase que eu já conhecia, mas me fez lembrar, já associando uma ideia com a outra, né? E bateu a ideia de a gente fazer essa live sobre isso. A frase, ela parafraseada, né, adaptada para nossos tempos modernos, normalmente as pessoas dizem assim. Quando ele foi perguntado qual era o segredo do sucesso dele, ele falou assim: eu nunca me atrasei para uma guerra, né? Nunca me atrasei para uma batalha. Perfeito. Significa que ele estava sempre lá no horário ou significava outra coisa? Não, é no sentido dele estudar, se preparar, criar uma estratégia e ir para a batalha pronto. Então, não estar atrasado dele, na verdade, era se dar tempo suficiente para se preparar para aquela situação, para quando ele se deparasse com a situação, ele não precisasse pensar sem que tivesse todo um suporte prévio. Isso aí. Todo um estudo prévio, ele estudou a situação toda antes, então quando ele chegou ele teve condições de aplicar algumas técnicas que ele previamente elaborou e não ficou dessa forma, né? Ele não ficou à mercê de ser pego de surpresa. Isso aí. Outra coisa interessante, Pedro, é que as conquistas dele, né, por mais que ele se antecipasse, ele já encontrou respaldo, né, ele já encontrou já ali uma base, um alicerce no trabalho que o pai dele tinha deixado. O pai dele foi um grande líder militar, ele revolucionou para a época a indústria bélica, né? Não vou entrar em detalhes aí, tem muita fonte para você saber as contribuições, né, que o pai dele teve. Mas o exército de Alexandre o Grande pôde ser um exército eficiente graças a muito do que já tinha sido trabalhado, né, pelo pai dele, né? Perfil já foi um legado. Né? Então, eles foram uma espécie de evolução do que já vinha sendo. Exatamente. Evoluído. A palavra do dia, né? A gente sempre tem uma palavra do dia, né? A gente colocou que ele se estribou, né? Ele teve estribado em cima da herança que o pai dele deixou para ele, né? E também da sua capacidade de se organizar, de planejar. Isso aí me chama a atenção para o fato da importância que tem a estratégia prévia, de você realmente se preparar para uma situação, e isso vale para muita coisa. Você quer arrumar uma determinada ocupação, um trabalho, muitas pessoas deixam para se preparar quando surge a oportunidade. Mas é importante que você esteja preparado para quando a oportunidade surgir, você já está em plenas condições para aproveitar aquela oportunidade. E que esse é o conceito de sorte. Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. O preparo, exatamente. Ou pode ser sorte, pode ser azar. Quando você está despreparado, exato. Aí fala azar. que é azar. Aí chega na então, Pedro, eu quero te perguntar, me dá um outro conceito, me dá outro exemplo histórico aí de... Uma coisa que eu gosto, um momento, um evento histórico que eu adoro, que eu estudo, que saiu um filme agora, galera. Sobre ele, Midway conta a batalha, a batalha entre os Estados Unidos e o Japão, a Batalha do Pacífico. E nessa batalha, o Japão tinha a melhor esquadra de navios, claro, nessa esquadra de navios, tinha os melhores navios, os melhores porta-aviões, os melhores aviões, que era o Mitsubishi Zero, extremamente ágil, extremamente eficiente, muito bem aparelhado, e pilotos de elite que já tinham experiência em combate. Eles não tinham treinamento apenas, eles já tinham experiência de combate. Foram inclusive alguns desses pilotos que fizeram o ataque a Pearl Harbor. Eles foram lá, essa mesma esquadra fez o ataque ao porto dos Estados Unidos, a Pearl Harbor. Pearl Harbor. Sabe qual é o teu 2? O Pearl Harbor 2? Não, melhor Harbor. Ah, é? Esse vai ser o melhor, né? Que seja melhor, né? O que acontece? Então, nessa batalha,
os Estados Unidos estavam em desvantagem no que diz respeito à experiência da equipe, a própria equipe era inferior, era menor, maquinário, era menos numerosa. A questão dos navios americanos, eles não eram tão eficientes quanto os japoneses, além do que eles estavam em menor número, eles tinham 3 porta-aviões, e que era fundamental os porta-aviões, e um deles, que era o Yorktown, tinha sido danificado em uma outra batalha, e ele tinha sido reparado alguns dias antes dessa questão, desse evento de Midway. E quando os japoneses primeiro atacaram o porto, e depois eles planejaram atacar o atol de Midway. Quando eles fizeram esse planejamento, foi fundamental para os americanos eles descobrirem esses planos. Então, por que o ataque ao porto foi tão eficiente? Porque os americanos não estavam esperando. E quando foi o de Midway, já foi o contrário. Os japoneses se esperavam causar essa surpresa, mas aconteceu o contrário. Os japoneses foram surpreendidos. Então tem um plus aí, né? Porque não foi só uma estratégia, teve a questão da informação, né? Muito antes disso, mas principalmente a partir desse momento, os americanos ficaram obcecados em saber tudo o que estava acontecendo. E eles estudavam profundamente as ações dos inimigos, tanto dos alemães quanto dos japoneses, e nesse ponto eles sabiam tudo que os japoneses tinham planejado, tudo, onde é que eles estavam, qual era a localização da esquadra, qual era o tamanho da esquadra, quantos porta-aviões, quantos encouraçados, quantos aviões, tudo eles sabiam. E o que eu achei interessante foi a maneira como eles descobriram que era exatamente para Midway que eles estavam indo, porque eles decodificaram as comunicações japonesas. Porém, para eles chegava que os japoneses estavam se dirigindo para o ponto AF. E um pensador americano imaginou, pelos indícios, pelos fragmentos de informação, ele imaginou que fosse para Midway, para o atol de Midway. Mas ele não tinha certeza. E o que eles fizeram? Plantaram uma informação falsa na comunicação americana, que foi interceptada pelos japoneses, que era isso que os americanos queriam. E nessa comunicação eles plantaram informação falsa de que na ilha de Midway eles tiveram um problema hidráulico e estavam sem água potável na ilha de Midway. E depois veio nas comunicações japonesas informando que estava faltando água potável no ponto AF. Aí eles conectaram as informações. O ponto AF se transformou nesse momento na ilha de Midway. E os americanos, assim como o Alexandre o Grande, tiveram a oportunidade de criar todo um planejamento prévio que pegou os japoneses de surpresa. E era fundamental que isso ocorresse em função da desvantagem que os americanos tinham. Desvantagem bélica. Pois então. Várias lições a gente consegue tirar dessa história. Vou fazer uma prova, vou fazer um concurso, vou fazer seja lá o que for. É importante que a gente tenha esse preparo anterior e não deixe que esse preparo ele seja desenvolvido nas vésperas. Fala, Brandão. E aí? Beleza, Moura Júnior? Beleza. Então é importante esse preparo prévio, que seja desenvolvido anteriormente, para que você não seja pego surpresa, para que você encontre a oportunidade em condições de realmente aproveitar da melhor maneira possível. E para isso é importante que você tenha esse pensamento. Entendi. É isso, Moura Júnior? É isso. É isso. Não precisa ficar, Moura, não precisa ficar, a gente não precisa ficar. Não precisa esticar, Marcos. Já está dito já. O vídeo já está legal. Hoje nós estamos inaugurando um novo modelo de 3 câmeras, câmera 1, 2 e 3. Então vamos nos despedir para a câmera 3. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Eu acho que vai ficar legal, Moura. Vamos lá, Será que minha câmera aguentou a bateria?